Irmãos, para quem está entrando agora, eu estou aqui fazendo um cafezinho aqui. Está todo mundo convidado a tomar um café comigo aqui agora. Enquanto isso, enquanto o café sai, eu estou fazendo café, fazendo live e já me preparando para o culto, hein? Então, irmãos, no contexto geral, todo mundo passa dificuldade, né? Olhando agora para o povo de Deus, nós também passamos dificuldades, né? Mas há um grande contraste ou uma diferença de um para outros. A diferença é que uns resistem às provações, resistem os ventos, às tempestades, e outros, meus irmãos, embora estando na igreja, na presença de Deus, não aguenta as lutas, não aguenta as provações, as tempestades. O que acontece? Qual que é o segredo para um crente ser firme nos dias atuais em que nós estamos vivendo? Vou falar 3 coisas que todo crente precisa fazer para ser um crente firme. 3 coisas que todo crente precisa fazer para ser firme, para ser um crente, um cristão forte. Tá bom? Então, Lucas capítulo 6, 47, Jesus fala assim, que vai revelar 3 segredos, tá bom? O segredo para um crente ser firme. Primeiro, aqueles que vêm a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente, né? Ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí veio o vento, veio a chuva. Então, veio a dificuldade, bateu com ímpeto, com força contra aquela casa e a casa não caiu. E nisso, Jesus deixa claro, deixa bem destacado, fica bem evidente 3 coisas que todo crente precisa fazer para ser um crente firme. Letra A, primeira coisa, é vir a Cristo. É claro que no dia que nós aceitamos a Cristo, aquele dia a gente veio a Jesus. A gente aceitou Jesus, confessou Jesus como nosso Salvador, então a gente veio a Cristo. Mas é o seguinte, irmão, tem gente que veio a Cristo só no dia que aceitou Jesus e depois, deixou, não ora mais, não busca mais, não se aproxima mais de Deus. E se a gente, meus irmãos, se a gente não ora, não busca Deus, automaticamente a gente vai afastando de Deus, não é? Então, vir a Cristo, eu diria que nós temos que vir a Cristo todos os dias. Todos os dias precisamos estar em oração, precisamos estar buscando a Deus, precisamos estar consagrando a nossa vida ao Senhor. Todos os dias a gente precisa aproximar do Senhor. Certo? Quanto mais a gente ora, quanto mais a gente congrega, quanto mais a gente consagra a nossa vida a Deus, santifica a nossa vida, a gente está aproximando do Senhor. Agora, uma vez que nós deixamos de orar, deixamos de buscar o Senhor, a gente vai afastando, distanciando de Deus e aproximando do pecado. Até se não houver um despertamento, uma mudança, quando a pessoa vai notar, vai ver, está longe de Jesus, não sente mais a presença de Deus, não sente mais prazer nas coisas do Senhor. Então, para um crente ser firme, ele precisa vir a Cristo todos os dias, ok? Falando ainda das 3 coisas que o crente tem que fazer para ser um crente firme, em segundo lugar, ele precisa ouvir a palavra de Jesus. Tem gente que vem a Cristo, mas não senta para ouvir, não tem prazer de ouvir. Então, todo crente, para ser firme em Cristo, ele precisa ouvir a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 1, verso de número 3, vai dizer para nós que bem-aventurados são aqueles que lê, os que ouvem e os que praticam a palavra de Deus. Todo mundo que quiser ser um crente firme, precisa vir a Cristo todos os dias, precisa ouvir a palavra de Deus, tá bom? Precisa ouvir a palavra do Senhor. Jesus, no capítulo 6 de João, meus irmãos, ele chega a falar que a sua palavra é espírito e vida, certo? A palavra de Jesus é espiritual e vida. E se nós observar em João, capítulo de número 1 também, a gente vai ver que Jesus é o verbo de Deus, Jesus é a própria palavra, sabe? Então olha a importância, irmãos, de ouvir a palavra de Deus.
Jesus falou para os religiosos, certa feita, que Jesus falou assim, minhas palavras não entram em vós, vocês não têm um pai porque a minha palavra não entra em vós. Então a palavra de Deus é o nosso alimento diário. Gente, servido um cafezinho aí, gente? Deixa eu ver se tá bom, hein? Café macho, forte e sem açúcar. Certo, irmão? Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Nós temos a Bíblia, precisamos. O correto, irmãos, é o crente. O crente precisa ler a palavra de Deus todos os dias, todos os dias. Tem crente aqui que não fica sem tomar café, nem um dia, né? Todo dia a gente precisa de alimentar, comer arroz, feijão, tá certo? Assim também a palavra de Deus. No âmbito espiritual, nós precisamos da palavra de Deus todos os dias. Nós deveríamos ter a mesma ou mais, né, do que a preocupação de alimentar o nosso físico. Precisaria sentir essa necessidade de alimentar o nosso espírito, a nossa alma. Isto é, ouvindo a palavra de Deus. Terceiro lugar, com base em Lucas capítulo 6, 47. Terceiro lugar, para um crente ser um crente firme, ele precisa também não só vir a Cristo, não somente ouvir, mas o principal, que é praticar, colocar em prática a palavra de Deus. Tiago, no capítulo 1, a Bíblia diz assim que nós não podemos ser apenas ouvinte, mas cumpridor da palavra de Deus, né? Muita gente ouve, mas o problema é que não pratica. Muitas pessoas sabem, têm muitas informações necessárias para ser um salvo. Entende, irmão? Então, tem gente que tem ouvido para ouvir, mas não ouve. Ou seja, pessoas que entram no ouvido e saem no outro, muito menos pratica a palavra de Deus. Então, irmão, observa que não tem segredo. Não tem segredo para o crente ser um crente firme. Eu comecei a introdução aqui falando que todo mundo enfrenta problema. O meu irmão enfrenta um tipo de luta, a irmã já enfrenta um outro tipo de luta, o irmão, e assim vai. Mas o certo é que todos nós temos dificuldade. A diferença é que uns aguentam, uns resistem, uns ficam firmes e outros não aguentam nada. O vento está soprando lá, não sei na onde, ele já caiu aqui. Não tem firmeza. E a firmeza de um crente consiste em vir a Cristo todos os dias, ouvir a palavra de Jesus e praticar a palavra de Jesus. Tá vendo como que é simples, porém muito profundo, tá bom? Então fica aí com essa palavra, irmãos. 3 coisas para o crente, que todo crente tem que fazer para ser firme na presença de Deus. E essas pessoas que colocam em prática essas 3 coisas, aí Jesus compara ao homem prudente. Esse tipo de crente é comparado ao homem prudente. Glória a Deus. Oi, irmão Wagner. Pois é, hoje mesmo eu estava falando no culto da tarde. Irmãos, hoje é uma guerra, uma batalha. Na verdade sempre foi, né? Mas há momento, pareceu, irmã Fabiana, há momento que a gente sente uma guerra travada para ler a Bíblia Sagrada, irmão. Meu Deus do céu, se a gente não fazia uma força mesmo, a gente não lê, não. Mas é curioso que a gente faz tanta coisa durante o dia, irmão. Tanta coisa. Só a Bíblia e orar, que é uma guerra. Meu Deus do céu. Olha, mas eu vou ser muito sincero, eu falo para mim mesmo e sirva também para os irmãos. Tem uma frase que diz assim: quem quer, dá um jeito, e quem não quer, arruma desculpa. Porque se a gente for ver mesmo, meu Deus, a gente tem tempo demais para ler a Bíblia. Nem que não leia um capítulo, mas pelo menos um versículo, 2 versículos por dia, já pensou? Já pensou se o crente tira 15 minutos por dia, pelo menos, para ler as Escrituras Sagradas? E vale dizer, irmãos, veja bem, se você ouve a palavra de Deus, examina a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus, sabe qual que é o maior milagre que acontece? Você passa a viver a vida de Deus. Quando eu recebo a palavra e pratico a palavra, vivo a palavra, na verdade estou vivendo a vida de Deus.
a vida de Cristo. Glória a Deus. Entendeu, irmãos? Olha a importância aí de examinar a palavra de Deus. Receber a palavra e praticar a palavra é viver a vida de Cristo. Para chegar àquele ponto de Paulo, como Paulo falou, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é o verbo vivo de Deus que se encarnou, tabernaculou entre nós. Tá certo? Então, se nós praticar esses 3 passos, essas 3 coisas, Jesus nos compara ao homem prudente. O que é o homem prudente? A prudência é uma virtude que te faz prever as coisas, te preparar antes dos acontecimentos. É alguém inteligente, alguém calculista, tá certo? É alguém que pode falar assim, olha, hoje eu estou bem, mas amanhã pode vir uma prova. Então, antes da prova chegar, eu vou me alicerçar. É uma pessoa prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Agora, curioso é que para a construção desta casa na rocha, o homem teve que cavar. E você sabe que cavar em lugar de pedra não é moleza, não é fácil. Sabe? Não é fácil, não. Aí quando as pessoas veem a casa edificada, construída, pintadinha, as pessoas, nossa, que casa chique, que casa maravilhosa, que muro bonito. Mas as pessoas não imaginam, não têm noção do preço que você pagou cavando. Quando você está cavando para iniciar o alicerce, as pessoas não aplaudem. As pessoas não te elogiam. As pessoas não falam nada, nem sequer olham. Mas quando a casa está lá em cima, construída, aí todo mundo admira. Mas mal sabe eles o preço que você pagou na madrugada, investindo sem ninguém ver, orando, examinando a palavra, chorando aos pés de Jesus, sem ninguém ver. Os maiores sucessos, as maiores vitórias, é conquistada nos lugares secretos, nos lugares, nas horas que ninguém vê. Certo? Então, irmãos, aí vem a luta, vem as tempestades, os vendavais, vem com ímpeto, ou seja, com muita força contra esta casa. Mas a casa não cai. Por quê? Porque está edificada sobre a rocha. Então, cavar, olha que processo. Esse processo da escavação é um processo que você vai ter que remover muitas coisas até descobrir a rocha, até ter contato com a rocha. E é sabido de todos nós que a rocha é Cristo. Então, na vida espiritual, nós também precisamos fazer escavações. Precisamos cavar, sabe? Mexer em áreas que a gente não gostaria de mexer. Mexer em áreas que ninguém vê, que ninguém sabe, só nós mesmos sabemos. Precisamos remover coisas que muitas vezes a gente não gostaria de ser removido. Para ter um contato com Cristo, para ter contato com a rocha, é preciso você remover muitas coisas, muitos pecados, muitos erros, muitos usos, muito costume, muitos vícios, muitas coisas que ninguém sabe que está escondido em nossos corações. Mas vale a pena, vai cavando. Cavar também fala de descer na oração, chorar mesmo aos pés do Senhor com sede de Deus. Vai cavando, irmão, ninguém vai te aplaudir. Vai cavando, alguém vai zombar de você, vai ridicularizar você, mas o que importa é chegar na rocha. Porque depois que você chegar na rocha, você pode embasar a sua vida, o seu presente, o seu futuro em Cristo Jesus. Aí sim, quando alguém tem esta experiência com Cristo, irmão, ninguém mais tira ele da presença de Deus. Vem o vento, vem a tempestade, vem a chuva, vem o que vier, essa casa não se abala. Para mim terminar aqui, para não ficar muito longo, em contrapartida, Jesus disse que o outro homem edificou a casa na areia. É possível, irmão, construir a casa na areia? Claro que é, né? E até mais rápido, mais prático. Mas temos que tomar cuidado que às vezes nem tudo que sobe rápido vai continuar de pé. Nem tudo que está dando certo é sinal que está certo. A gente fica vendo no meio cristão, irmão, às vezes você
se esforça tanto para fazer as coisas tudo certinho e às vezes parece que não sai do lugar. Meu Deus, o que está acontecendo? Eu oro, eu busco, eu, estou me santificando e por que eu não cresço? Aí do outro lado tem alguém fumando, prostituindo, pecando, fazendo tanta coisa na vida e às vezes está crescendo tão rápido. Mas ei, o segredo não é crescer rápido. O segredo não está no crescer rápido. O segredo está na sustentação. Tem gente que cresce, mas não se sustenta. Tem gente que cresce, mas não permanece. Tem gente que cresce rápido, mas logo desvanece. A gente vê aí, irmão, na mídia, pregadores, cantores que apareceu do nada e ficou famoso repentino, mas logo também desaparece. Por quê? Porque o segredo não é crescer rápido, o segredo está na sustentação, está na base, está no alicerce. Tá bom? Então, vale a pena. Tem um ditado, né, que fala, aquele que corre cansa e quem caminha alcança. Então, mais vale ir devagar, mas fazendo as coisas certas, do que crescer rápido de forma errada. Repito, nem tudo que está dando certo significa estar certo. Tá certo, irmão? E toda a parede que começa torta pode até crescer, mas quando chegar lá em cima cai. Então vale a pena a gente ir, pagando o preço no que se diz respeito à obediência, à oração, vindo a Cristo todos os dias, através da oração, da consagração, da humilhação, santificando, ouvindo a palavra e praticando em nossos corações. Você pode até demorar, mas vai chegar em nome de Jesus. Amém? Irmãos, que Deus abençoe vocês. A minha intenção aqui foi só deixar uma palavra rápida mesmo, tá? Nós falamos então sobre 3 coisas que todo crente precisa praticar para ser um crente firme. Onde consiste a força de um cristão? Em vir a Cristo, ouvir Cristo, a palavra de Deus, uma mensagem cristocêntrica e praticar o que sabe da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe, que Deus ilumine o seu coração cada dia mais. Que você continue com a sua casa na rocha, resistindo às provações, porque em breve o que há de vir virá e não tardará. Hoje nós vimos a Cristo, a gente vai a Cristo todos os dias em oração, mas naquele dia é Ele que vai vir a nós para nos arrebatar para o seu reino de glória. Vale a pena, não vale, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês. Fica aí o convite. Bora tomar um cafezinho agora, que já tem que correr para a igreja, irmãos. Que Deus abençoe vocês. Vou ficando por aqui. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.